Olá, olá. Olá, amigos, amigas do Facebook, da rede social. Vamos tratar de dois temas muito importantes hoje, que são a educação, o ensino público e o esporte, que pode ser considerada também uma prática educacional, não é? Aliás, é uma prática educacional. Bom, vamos começar justamente pela educação. Nós temos uma novidade importante para os municípios a partir de 2021. O Congresso Nacional aprovou uma votação estupenda. Eu nunca vi um placar tão favorável a uma legislação como foi a do Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização dos Profissionais da Educação, que é o fundo que financia o ensino no Brasil, tá? Menos o ensino superior e o ensino médio. Deputados e senadores, poucos não votaram a favor do Fundeb permanente. Desculpa, ensino básico. Inclui ensino médio também, né? Ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio e alfabetização de jovens e adultos. Bom, e a partir do ano que vem, a diferença básica do Fundeb é que a União vai ser obrigada, o governo federal vai ser obrigado a colocar mais recursos no Fundeb. Atualmente, ele coloca 10% do bolo do Fundeb, 10% são de responsabilidade da União. Isso, a partir de 2021, vai aumentando ano a ano, até chegar em 23%. Então, nós temos uma garantia que nos próximos, e como é permanente, não é? Nós temos uma garantia de financiamento do ensino público no Brasil. Uma conquista muito bonita, muito bonita. E se deveu especialmente à capacidade de mobilização dos profissionais, dos sindicatos ligados à educação, dos movimentos de pais, movimentos de alunos, e a capacidade de articulação, de mobilização e articulação. Então, houve uma grande mobilização em favor do Fundeb permanente e, ao mesmo tempo, houve uma grande capacidade de conversar com vários partidos, de forma que a aprovação foi quase unânime no Congresso Nacional. É uma emenda constitucional, não é? Não precisa do referendo, da sanção do presidente da República. Isso já está aprovado. Então, nós iniciaremos 2021 com uma notícia alvissareira para o ensino público no Brasil, né? Isso é muito bom. E eu gostaria, inclusive, de destacar esta evolução institucional, que vem desde a Constituição de 1988. Vocês sabem que eu fui prefeito de Jaboticabal de 89 a 92, já
me adequamos à prefeitura a alguns ditames, algumas coisas que a Constituição de 1988 dizia. Já estabeleceu, por exemplo, que os municípios tinham que gastar da sua arrecadação tributária, né, 25% no ensino. Então, já estabeleceu o mínimo. Mas não tinha muita regra, não. A gente podia gastar, inclusive, em ensino superior. Né? Você podia jogar, por exemplo, o transporte de alunos para as faculdades da região, podia ser computado no ensino. Tá? Hoje não pode mais. Não é que os municípios não possam gastar com transporte de universitários, mas tem que ser além dos 25%. Os municípios não podem gastar, incluir nos 25%, nem o ensino médio. É o ensino infantil e o ensino fundamental, da primeira à nona série, que são obrigações básicas do município. E além de alfabetização de jovens e adultos. Então, os 25% têm que ser gastos aí. Isso foi... As instituições, as regras foram aperfeiçoando, até que criou um fundo para tentar fazer com que cada criança, cada jovem no Brasil tivesse o mesmo recurso orçamentário, compensar aquelas regiões, aqueles municípios mais pobres, com recursos orçamentários para garantir uma qualidade de ensino, né, a mais homogênea possível no Brasil. Uma legislação muito bonita, muito bonita. Vale a pena quem não conhece, quem não viu, não leu, não precisa ler a lei, mas ler a interpretação do Fundeb, vale a pena. É uma legislação muito bonita, com espírito de solidariedade, com espírito de atender todo mundo, né? De universalizar o serviço público. Então, nós avançamos muito. Eu lembro que, na época que eu fui prefeito, nós tínhamos uma situação muito precária nas escolas. Então, nós reformamos todas as escolas municipais. Mas, naquela época, o município basicamente atendia o ensino que a gente chamava na época de pré-escolar, creche e ensino infantil, que o pessoal chama hoje, né? Atendíamos bastante gente, mas era essa a obrigação do município. Na década de 90, foi mudando a situação. E os municípios passaram, com a política de municipalização do ensino, passaram a assumir responsabilidade da primeira... Antes era da primeira à quarta série, né? Agora se criou mais uma série no ensino fundamental, da primeira à quinta série. Então, o Jaboticabal hoje administra toda a rede de primeira a quinta série pública no seu território. Antes não era assim. Isso era a responsabilidade da Secretaria Estadual da Educação. E em Jaboticabal, 2 escolas da sexta, nona série também são administradas pelo município. Então, houve uma municipalização. Então, se nós tínhamos lá no começo dos anos 90, 2.000 alunos, hoje nós temos mais de 8.000 alunos na rede municipal de ensino. Então, aumentou muito a responsabilidade dos municípios em relação ao ensino público. E há atividades correlatas, não é? Eu destacaria 2 delas. A primeira é o transporte de alunos. Né? Transporte de alunos da zona rural, os distritos têm escola, tanto Lusitânia quanto Córrego Rico tem escola. Mas uma parte do pessoal de Lusitânia vem para a cidade. Está certo que hoje nós temos muito menos gente morando na zona rural, não é? Mas as pessoas têm o transporte da zona rural para o município. E o transporte dentro do município, né? Às vezes, por mais que se tente redistribuir as crianças e jovens para as escolas mais próximas às suas casas, ainda precisa do transporte. O transporte é considerado uma atividade típica de ensino. Ele pode entrar, por exemplo, nos 25% de gasto. Né? E nós temos a alimentação escolar, que é um serviço correlato muito importante, que não pode ser computado nos 25%. É bom que a gente diga isso. Né? Tem que ser além dos 25%. E aí eu tenho um orgulho, desculpem,
ser orgulhoso é uma coisa errada, mas às vezes nós investimos muito num período que a gente chamava alimentação escolar de merenda, um termo que dá a ideia de um lanchinho, né, de uma coisa mais simples. Nós investimos muito na alimentação escolar, muito mesmo. Melhoramos muito a qualidade da alimentação escolar, a qualidade nutricional. E hoje isso é uma conquista. Nós conseguimos colocar na legislação do ensino a ideia de que a alimentação escolar respeite a questão nutricional. E aí eu destacaria mais uma categoria profissional que lutou muito por isso: os nutricionistas. Os e as nutricionistas. Elas foram muito trabalhadoras, persistentes, para que a ideia da nutrição fosse incorporada na alimentação escolar. E hoje a gente vê que tem que chamar alimentação mesmo, né? Que as crianças são bem tratadas nas escolas com alimentação escolar. Para algumas crianças, isso não é uma coisa que nos deixa feliz, a alimentação passa a constituir a alimentação escolar, né, a principal alimentação do dia das crianças. Então, nós temos que continuar fazendo isso. Isso é algo que faz parte da realidade do Brasil, e o transporte e a alimentação escolar têm que ser cuidados para que esse conjunto, né, e o ensino especificamente, estrito, num sentido estrito, se desenvolva com melhor capacidade de atendimento das crianças. Bom, eu acho que nós estamos num momento, eu queria colocar em discussão isso, eu estou vendo aqui tanto o professor Adriano quanto a professora Carlota, não é? Acho que nós estamos num momento, a professora Carlota foi diretora de escola, professora, diretora de escola, vereadora e nossa prefeita por 8 anos, pegou a fase da municipalização do ensino, né? E o professor Adriano é diretor do Dona Aurora, lá no Parque 1º de Maio, já há algum tempo, né? E tem uma experiência muito interessante em relação a isso. Então, eu começaria com a professora Carlota, vou colocá-la aqui lado a lado comigo, né? E, Carlota, primeiro, como você é membro da POESP, da Associação do Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, eu reforço o parabéns pela conquista que os educadores tiveram, né? Nós, educadores, tivemos com o Fundeb permanente, né? Depois do Fundef, depois do Fundeb de 2006 a 2020, agora o Fundeb permanente. E eu queria justamente que você falasse sobre essas mudanças que foram ocorrendo e como os municípios foram se preparando para dar conta desse desafio, e muitos alcançaram, né, uma situação muito boa. Liga o microfone, viu, Carlota? Carlota, o microfone está desligado. Isso, agora ligou. Agora liguei. Boa noite a todos e todas. É um prazer muito grande estar participando dessa live, principalmente porque, como educadora, professora, diretora, a gente sempre gosta de ser chamada de educadora ou de educador. E o que é muito importante, Bacarim, que você citou, na sua época nós tivemos a aprovação do Fundef, né? E aquele Fundef era só para a 5ª a 8ª série. E isso era muito difícil, porque não fazia, era de 1ª, 4ª, 5ª, 8ª, não pegava todos os alunos. E aí ficava difícil, porque você tinha o ensino infantil, que era de obrigatoriedade do município,
Aí nós tínhamos aqui em Jaboticabal de 5ª a 8ª série, que era do Estado, nós, não, na época, não municipalizamos, e depois, quando eu fui prefeita, nós municipalizamos, e depois que virou Fundeb. E como é que nós municipalizamos? Porque tinham os alunos que já tinham passado pela pré-escola e que não tinham completado 7 anos até fevereiro, eles não poderiam ir para o ensino fundamental 1, que é de 1ª a 4ª série, era, né, de 1ª a 4ª, na época. E aí, em contato com a diretoria de ensino, que naquela época ainda chamava Delegacia de Ensino, professora Beth, a nossa secretária, a professora Valquíria, nós municipalizamos 2 classes lá no Coronel Vaz. Isso foi de extrema importância, tanto para os alunos como para nós também. Mas falando do teu tempo, né, voltando aí, você esqueceu de falar, Bacarim, que nós começamos a educação de jovens e adultos. Nós tínhamos 7 salas de aula, em alguns núcleos, né? Lembrando do núcleo lá do CIAF 1, que tem o nome do saudoso Bernal, e também foram emprestados para nós 2 salas lá na igreja de São José Operário, tinha de Sorocabana, em alguns pontos da cidade. Foi muito importante esse início, porque depois esse ensino de jovens adultos também cresceu muito. Chegamos a fazer até convênio com a Confederação Nacional dos Municípios para melhorar ainda mais. E eu considero de uma importância tão grande o Fundeb. Eu me lembro que, enquanto prefeita, nós somos um grupo muito grande de prefeitos, até a Miriam foi junto, você também, fomos lá em Brasília pela briga pelo Fundeb, para ampliar para a educação básica realmente. E quem estiver nos ouvindo, pensa assim, ó, é uma luta, gente, fica a gente lutando nos municípios, gente lutando em São Paulo, gente lutando nas nossas entidades de classe, nos nossos sindicatos, pressionando o deputado, a Confederação Nacional dos Trabalhadores, né, que tem sede lá em Brasília, e que congrega vários sindicatos de educação de vários estados, fez realmente um trabalho maravilhoso. Então, Bacarim, quando você fala, eu tenho um orgulho imenso de pertencer à APUESP, um sindicato que luta pelos direitos dos trabalhadores em educação, dos professores, mas luta junto também pelo direito das nossas crianças, que é a razão de ser de nós professores, né? A escola é isso. Então, eu fico muito feliz por todo o trabalho que nós fizemos na educação. E quando você falou da reforma das nossas escolas, eu lembro que eu fui por um tempo, que eu saí da Câmara e fui secretário de Educação na época da sua gestão, de 89 a 92, reformamos muitos prédios, muitas unidades escolares, porque escola, além de ser um espaço de saber, tem que ser um espaço bonito, prazeroso para nós recebermos nossos alunos. Então, eu vou passar para você falar para o Adriano, senão eu vou tomar conta da live agora, porque esse assunto é um assunto que me toca demais o coração e a razão. Carlota, muito obrigado pela sua participação. A sua fala deixa claro para a gente o seguinte: nós precisamos sempre ter muita competência para fazer boas legislações, né? Porque, às vezes, as pessoas acham que o representante público ele é mágico. E alguns representantes públicos querem passar essa imagem para a população. Eu vou fazer porque sou eu sei fazer. E várias das mudanças que aconteceram no país foram mudanças que vieram da legislação, da luta social. O SUS é assim.
Por que os municípios hoje gastam tanto com a saúde quando antes não gastavam? Não é? Dependente do prefeito. O prefeito tem que gastar. No ensino também é uma série de regras discutidas que foram sendo aperfeiçoadas. Houve muito aperfeiçoamento. Aliás, esse é um ponto interessante da gente discutir, porque, às vezes, as pessoas veem a política, e tem motivos para isso, de uma maneira muito pejorativa, né? Mas há gente muito séria sempre, há gente que aposta na melhoria da qualidade, na melhoria da estrutura pública. E na educação nós avançamos. Avançamos, hoje nós temos um ensino fundamental, da primeira à nona série, praticamente universal, não há crianças fora da escola. Carlota citou a alfabetização de jovens e adultos. Hoje, as classes de alfabetização de jovens e adultos têm muito menos alunos, porque nós diminuímos sensivelmente o número de analfabetos no Brasil. É um direito básico da pessoa, né? Saber manejar a sua língua, né? A língua portuguesa. A pessoa se exclui quando não sabe ler e escrever, né? Ou é excluída, né? Então, nós avançamos muito. A gente tem que ter essa perspectiva. Mas temos que avançar mais. E eu acho que um ponto importante para a gente tocar é a questão da qualidade do ensino. A questão da qualidade do ensino, esse é um desafio. A qualidade e o conteúdo do ensino. Eu sou professor universitário, mas eu tenho uma visão, eu queria até depois conversar isso com o Adriano, que a gente deveria apostar mais na qualidade do ensino e incorporar muitos conhecimentos na área de informática e comunicação. Porque hoje a vida moderna, né, eu sei que a meninada vai aprendendo isso, né, no dia a dia, né, com os acessos aí aos meios eletrônicos. Mas nós poderíamos dar um passo adiante e tentar fazer com que isso fizesse parte mais fortemente da nossa estrutura curricular. Né? Tem uma estrutura curricular muito vinculada à modernidade, porque se a gente adota esse tipo de coisa, com as crianças, com os jovens, as oportunidades, inclusive depois de trabalho, na minha avaliação, aumentarão. Né? Bom, antes de conversar com o Adriano, eu queria destacar aqui a presença do Jonathan, da Maria Natalina, que é a nossa professora e diretora da Rede Municipal de Ensino, o Ica Sampaio, Marcelo Félix, o Carlos Eduardo de Paula, o Eugênio Ferreira. Oi, Eugênio, tudo bem? O José Jorge Gebara, grande José Jorge Gebara, Isabel Ferreira, sempre aqui conosco, Márcio José da Costa, Zé Ernesto Poli também, grande abraço, Zé. Cláudia Guzmão, deixa eu mostrar aqui o comentário dela. Boa noite, professor, grande tema a ser tratado por todos. A educação nos leva à saúde, a esporte, a lazer, a socialização, a interiorização dos nossos direitos sociais. A Miriam Nogueira Rodrigues Alves Bacarim, dando boa noite, a Kelly, a Regina Torres, o Marcelo Félix, deixa eu colocar aqui a fala. É essa mobilização que precisamos na saúde, por parte da participação popular, profissionais de saúde, conselhos de saúde na esfera federal, estaduais e municipais, pois estamos vivendo o desmonte do SUS. Parabéns aos profissionais da educação por essa conquista. Marcelo, eu tenho uma impressão muito parecida com a sua, sabe? Eu acho que o pessoal da área da saúde, comunidade educacional, deu um show para todos os funcionários públicos. Mostrou o caminho de reivindicar de uma maneira organizada, de mobilizar, de conversar com outras pessoas, né? E, de fato, nós precisamos também preservar e fortalecer o SUS. Rosária Francisca de Oliveira, que foi professora também, um abraço. Zé Américo Sarge. E a Eliane Della Vecchia também participando. Depois eu falo mais de algumas pessoas. Eu queria passar
o Adriano, para ele, eu sei que ele está conversando com o pessoal do esporte, né? Então eu queria reforçar aquela pergunta sobre a qualidade de ensino, você como diretor de ensino hoje de Jaboticabal, Adriano, e a questão do esporte. Como é que você vê a situação do esporte em Jaboticabal no presente momento, né? Esporte, melhor dizendo, ajuda, o patrocínio, o apoio, acho que o apoio é o melhor termo, do poder público municipal ao esporte de Jaboticabal. Vou te acrescentar aqui. A palavra, Adriano. Boa noite, professor Bacarim. Boa noite a todos e a todas que estão aqui nos assistindo. Professor, falar de educação, sem falar da questão do esporte, da cultura, eu creio que é falar de uma educação incompleta, né? Porque está intrínseco uma coisa na outra. Nós temos que pensar numa educação completa, onde os alunos possam ter a possibilidade de desenvolver dentro do esporte e ter uma vida mais saudável, bem como também na questão da cultura, né, que é um complemento fantástico à educação do ser humano. Mas, professor, focando na educação e no esporte, nós sabemos que tem muitos alunos que eles não são tão característicos em relação aos estudos, mas quando eles se envolvem com alguma modalidade de esporte, muitas vezes isso muda. Muitas vezes esse aluno, de acordo com o seu treinador, de acordo com a equipe onde ele está, ele é incentivado a melhorar os seus estudos, a melhorar a sua nota. A habilidade do conhecimento. Então, o esporte, eu acho que é fantástico. O conjunto entre educação e esporte tem que ser muito valorizado em nossa cidade. E conversando com o pessoal do esporte, nós vemos que, infelizmente, a cidade está indo na contramão dessa situação, professor. Onde nós temos o descaso, acabou-se muitos projetos de apoio municipal ao esporte. O senhor tem uma base, muitas crianças que praticavam esportes, hoje, ou elas ficam dentro de casa, na frente de um celular, ou elas estão nas ruas, né, que muitas vezes não é saudável para elas. Outra questão são os idosos, a terceira idade, o pessoal que praticava esporte na terceira idade, eram pessoas que o pessoal de Jaboticabal da terceira idade, eram reconhecidos em toda a nossa região. Nós tínhamos diferentes modalidades esportivas, onde o pessoal da terceira idade disputava, trazia troféus, e tinha uma qualidade de vida superior. Eles sempre estavam animadas. Eu tenho a mãe de um amigo meu que participava de uma equipe feminina de vôlei. O ânimo com o qual ela falava sobre essa equipe, o ânimo com o qual ela falava das suas disputas, isso é muito importante. A qualidade de vida das nossas crianças, dos nossos idosos e de todas as pessoas da nossa cidade. E eu acredito que a cidade deixou muito a desejar sobre isso, professor. Acabou o incentivo ao esporte, acabou o incentivo às diferentes modalidades esportivas aqui em Jaboticabal, deixando muitas crianças sem ter uma prática esportiva, uma melhora na sua qualidade de vida, e o idoso também, né? Sem falar as pessoas de meia idade que também acabavam praticando. Professor, eu gostaria de colocar que, acredito que a população não saiba, que muitos atletas que tiveram incentivos esportivos da nossa cidade, tiveram aí um destaque estadual, nacional e até internacional, deram continuidade aos seus estudos por causa desses incentivos, e hoje são formados em cursos universitários. Um deles, que alguns se formaram, é a educação física. É uma prova que o esporte ligado à educação é funcional. A massificação do esporte tem que ocorrer novamente na nossa cidade, professor. Uma coisa que no seu mandato, quando o senhor foi prefeito de Jaboticabal, o senhor deu toda a atenção, né, no período que o senhor foi prefeito de 89 até 92, e hoje, infelizmente, nós não temos mais isso. Nós temos muitos esportistas que estão abandonando, e pior,
alguns estão deixando a nossa cidade e buscando apoio e participando de equipes de outras cidades, morando em Jaboticabal. Eu acredito que é desumano isso com as pessoas. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Obrigado pelas falas, pelas informações. Eu sei que você está conversando com os esportistas, não é? Ouvindo os esportistas, ouvindo os militantes do esporte, para trazer essas informações aqui para a gente. Muito obrigado pela sua participação. Mas eu queria tocar nesse ponto. O esporte é uma prática que tem que ser massificada. Às vezes, eu penso que eu falo isso porque eu fui um jogador sofrível de futebol. Então, grosseiro mesmo, né? Caneludo, como se dizia anteriormente. Mas adorava jogar futebol, adorava. Né? Nunca iria participar de um time para disputar um campeonato, nada, não tinha essa condição. Mas adorava jogar futebol, fiz isso muito na minha vida, até alguns anos atrás ainda jogava futebol. Então, a questão da massificação é fundamental, é você ter todo mundo com chances de fazer um esporte, tenha se destacando ou não, pouco importa, não é? Importa que a pessoa faça uma atividade física que ensina, inclusive, a conviver com os outros, não é? Da sociabilidade, né? Isso é fundamental. E eu lembro que quando nós assumimos a prefeitura, nós adotamos uma prática de massificação de esportes. Nós tínhamos 750 alunos naquela época. Né? Tinham professores saudosos, eu lembro dos professores, né? Tinha um bom número de professores na prefeitura e foi possível massificar o esporte. E é necessária a volta da massificação. É necessário. Né? Não dá para não apostarmos nisso. E para isso também é importante que a gente reforme as nossas instalações desportivas. Eu passei esses tempos lá nas quadras do CDHU, do Conjunto Ulisses Guimarães, estão numa situação muito precária. O Antônio Mônaco, né, Conjunto Esportivo Antônio Mônaco, também com debilidades. Né? Então, nós precisamos apostar nisso. Apostar, reformar, dar condições, ter mais profissionais atuando junto ao público, especialmente aos estudantes de Jaboticabal, massificando os esportes. E precisamos também pensar nos profissionais que a turma do esporte... Eu fui aprendendo isso... Eu tenho um filho que está estudando agora educação física, não, Vinícius? Já está, inclusive, trabalhando como estagiário numa academia. Né? Então, eu vou aprendendo com o pessoal do esporte. E tem o pessoal de alto desempenho, né? Que são aqueles... Nós já tivemos profissionais, eu lembro do profissional, isso na década de 70, 80, década de 80, profissional de salto triplo, né? Que o pessoal, nós chamávamos eles de freitinhas, que era irmão do professor de educação física da prefeitura, o Freitas. Ele foi campeão sul-americano de salto triplo, né? Depois virou engenheiro, abandonou o esporte. Né? Eu lembro do time de vôlei feminino, infantil, juvenil, né? Que também fez muito sucesso, basquete nosso, futebol de salão. Então, destacar os profissionais de alto desempenho tendo algum apoio público. Tá? Por que não ter uma remuneração, tentar fazer um acordo com a iniciativa privada, ou mesmo destinar uma parcela da verba da prefeitura para garantir uma bolsa dos esportistas com destaque. Tá? Isso é importante, até porque isso valoriza a cidade de Jaboticabal, dá orgulho para a gente, não é? Dá orgulho quando a gente
ganha um campeonato, quando tem alguém que se destaca. Então, isso tem que fazer parte da nossa estratégia, né? Eu estou até vendo aqui, a Érica, a Regina, perguntou mais ou menos isso, né? Boa noite, gostaria de saber quais as políticas públicas que serão implantadas para o crescimento do esporte da nossa cidade, que no momento está passando por um período inerte. Obrigado pela pergunta. É isso, viu, Érica? Nós queremos, de fato, voltar com força para a massificação, essa é a base, e a partir dessa massificação e conseguindo constituir novas equipes, escalando novos profissionais, atletas que tenham um alto desempenho, né? Mas precisa ter investimento público, precisa ter dedicação, gente que gosta do esporte na cidade, a gente sabe que existem muitas pessoas assim, tá? E a ideia é que se apoie, a prefeitura apoie essas pessoas. Eu queria colocar aqui também algumas outras falas. A Eliane Della Vecchia, a disciplina que o esporte exige de seu atleta acaba se estendendo à escola e é nítido os ganhos que temos quando os alunos começam a se dedicar ao esporte. Muito bem lembrado, Eliane. Muito bem lembrado, né? Há um aspecto educacional no esporte que a gente jamais pode deixar de lado, né? E a prática esportiva ajuda, integra mais, né? Complementa a educação dos jovens e adultos. Estou vendo aqui também a Isabel Del Vecchio participando, né? O Regivaldo Pereira, que é um outro professor. Deixa eu mostrar aqui a fala do Regivaldo. A educação do nosso município não está ruim, mas pode melhorar muito. Concordo com você. Falta patrocínio para os nossos atletas, mais área de lazer, projeto que tira os nossos jovens da rua e revelam muito talentos. É isso, né? Então, acho que há uma série de concordâncias entre a gente da importância da educação, incluindo o esporte, do desenvolvimento das pessoas, né? No congraçamento das pessoas. E é fundamental que a gente desenvolva, ouvindo as pessoas da área, programas mais ambiciosos, que tenha mais esportistas na nossa cidade, toda criançada queira praticar um esporte, né? E que a gente tenha atletas de alto desempenho e que também a gente tenha um ensino público que tem uma estrutura já bem montada, mas tem necessidade de reformas, mas um ensino público que incorpore de maneira mais forte a melhoria educacional, o aprimoramento educacional, né? Isso vai nos dar muito mais satisfação e vai nos possibilitar atender as crianças e jovens de Jaboticabal de uma tal maneira que eles tenham mais possibilidades de arrumar, de se encaixar no mercado de trabalho, né? Além do aspecto em si da educação. Bom, gente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, né? Espero não ter esquecido de citar ninguém. Às vezes, eu sempre esqueço, mas muito obrigado pela participação e vamos discutindo os problemas da cidade, vamos construindo. A Norma Aparecida Mateus tinha esquecido, né? E vou terminando aqui com uma citação do professor Gebara, né? A educação, na sua administração, Bacarim marcou significativa mudança para melhor. Isso marcou muito a população de Jaboticabal. Na realidade, sua administração como um todo foi modernizadora e para todos.
a gente persegue sempre isso, né? A gente tem que ser ousado na administração. E tem que trabalhar para o conjunto da população, para a maioria da população. Atender às necessidades da população nas suas diversas áreas. A educação é uma das prioridades, tem que ser uma prioridade sempre de quem entende a democracia, não apenas como o direito do voto, que é muito importante, mas como o direito das pessoas terem uma vida melhor, terem alcance a novas informações e uma vida melhor. Muito obrigado pela participação de todos e até uma próxima.